Quem tem fôlego louva ao Senhor, irmãos. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, diante da Tua presença, Pai, com a responsabilidade ao qual o Senhor me direcionou. Porque eu creio que foi o Senhor, ó Pai, para falar com a Tua igreja. Que não seja eu, ó Pai, que eu abra a minha boca, mas que o Senhor coloque as palavras nos meus lábios. Que o Teu Espírito Santo, nesta noite, fale conosco, ó Pai, primeiramente para mim e através de mim para a Tua igreja. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Glória a Deus. 1 Samuel, versículo 15. Não sei se eu já trouxe essa palavra aqui no ministério. Porém, o Senhor me deu uma para mim e uma para a igreja. Oh, glória, então... muito forte, sim. Aleluia. 15, a partir do versículo 22. Aleluia. Aleluia, Senhor. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus, os irmãos encontraram. Amém, glória a Deus. Que diz assim, 1 Samuel 15, versículo 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, porque não, para que não sejas rei. Perdão. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Amém? Amém. Não é somente até aqui, durante a mensagem eu sei que o Senhor vai ministrar. Glória a Deus. Então, uma passagem muito conhecida, né? Que o Senhor, quando o Senhor escolheu Saul para ser rei do povo, para fazer a sua vontade. Então, há uma página atrás, Saul, né, vinha fazendo tudo conforme a vontade do Senhor. Ele vinha obedecendo, enquanto ele era capitão do exército. Ele vinha obedecendo, fazendo tudo que o Senhor mandava. Mas quando o Senhor o escolheu para ser rei, aleluia, subiu ao coração dele. E quando o Senhor o mandou a destruir os amalequitas, ele, olhando para o seu próprio bem, para o seu próprio interesse, não destruiu tudo como o Senhor mandou. Porque o Senhor tinha mandado destruir o gado, o povo, as mulheres, até as crianças que amamentavam, o Senhor tinha mandado destruir. Porque os amalequitas foram contra o povo de Israel quando eles estavam passando pela travessia do deserto. E nesse meio tempo em que o Senhor mandou Saul destruir os amalequitas, Saul entrou na cidade e começou com o povo, juntou o povo do exército e foram todos, né, destruir a cidade. Destruíram a cidade, porém o melhor do gado, dos bois, das ovelhas, e o rei ele não destruiu como o Senhor mandou, porque tudo naquela cidade era anátema, era desprezível para Deus, tudo, não era para salvar nada naquele lugar. Porém Saul fez aquilo que ele queria, visando, né, visando a política, visando o seu próprio bem, porque ele tinha acabado de se tornar rei. Aquele rei daquela cidade poderia mais para frente, futuramente, trazer algum bem para ele, fazer alguma benevolência com ele, porque ele tinha usado de misericórdia. Porém não foi isso que o Senhor mandou. Então o Senhor chamou a Samuel e mandou Samuel ir até ele. Vai procurar Saul, porque eu o rejeitei. Eu o rejeitei porque ele não me obedeceu. Aleluia. Então, mais pra frente a gente pode ver que quando Saul, um detalhe, Samuel ele passou a noite inteira orando. Quando o Senhor disse a Samuel: vai procurar Saul, porque eu me arrependo de tê-lo constituído rei,
Samuel passou a noite inteira orando, porque Samuel gostava de Saul. Ele tinha um apreço, uma afeição por Saul. Então, quando Samuel ouviu do Senhor, porque eu o rejeitei, aquilo doeu em Samuel, doeu no coração dele. E ele passou a noite inteira orando ao Senhor, eu creio que clamando ao Senhor para que tivesse misericórdia da vida dele. Porque quando nós ouvimos hoje que o Senhor rejeitou alguém, a gente pensa logo: Senhor, tem misericórdia daquela pessoa. Principalmente se for alguém a quem a gente tem carinho, a quem a gente tem apreço. Então Samuel chegou diante de Saul e logo ele ouviu os bois, as ovelhas, o gado. De longe ele já chegou e foi ouvindo, porque era algo que não dava para abafar. Ele tentou esconder, mas não dava para abafar. Tanto que mais para trás um pouco, alguns versículos anteriores, vai dizer que Saul edificou para si um monte há um tempo atrás, algumas horas atrás. Em um lugar diferente, ele edificou para si mesmo um altar. Foi para ele, não foi para Deus não, tá, irmãos? Está bem explicado aqui no texto que foi para ele. O altar que ele fez foi para ele, não foi para Deus. Então ele desceu com o gado e deixou num lugar diferente. E quando Samuel chegou, ele disse: venha e sacrifique comigo para que o povo veja. O interesse de Saul era para que o povo visse. Não era para que Deus visse. O interesse de Saul não era mais obedecer à voz do Senhor. Desde quando ele foi constituído rei, o interesse dele não era mais a obediência, e sim a sua própria glória, que o povo o adorasse, que o povo o venerasse, que o povo se sujeitasse a ele, porque ele tinha sido constituído rei. Não era mais a vontade do Senhor, não era mais a obediência. Foi o povo que escolheu. Então ele queria de toda forma fazer a vontade do povo, porque o povo que votou para que ele fosse rei. Então quando Samuel chegou diante dele, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, ou em que se obedeça a sua palavra? Tem porventura o Senhor prazer em gorduras de carneiros? Porque o pecado de idolatria, de rebelião, é como o pecado de feitiçaria. Eu ouço muito, irmãos, muito, em muitos lugares que eu vou, até mesmo fora das igrejas: porque eu sou rebelde, eu sou uma ovelha rebelde. Se eles soubessem bem o peso dessa palavra rebelde, eles não diriam. Porque o Senhor tem como um pecado de feitiçaria. A mesma coisa que eu dizer: eu sou rebelde, ser um feiticeiro, e está julgando o feiticeiro. Não posso fazer isso, porque eu me coloco no mesmo lugar que ele, diante dos olhos do Senhor. Então não tem como o Senhor não ser obediente ao Senhor, não obedecer a tua palavra e a tua voz, e dizer que não é rebelde. Porque se o Senhor fala, ele quer obediência. Com certeza. Mas então Samuel chega para Saul e diz, e Saul chega para Samuel e diz: pequei, pois, contra o Senhor, transgredi. Ele foi contra uma lei do Senhor, foi contra, transgrediu, foi contra aquilo que o Senhor tinha mandado, contra a sua palavra. Ele transgrediu o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Um rei que já tinha autoridade temeu o povo, irmãos. Temeu o povo, se ele já estava com a autoridade nas suas mãos para fazer aquilo que ele bem queria, para fazer aquilo que ele bem tinha que fazer, principalmente uma ordem de Deus. Chega num presidente, num prefeito hoje e fala com ele: se você não asfaltar essa rua, nós vamos fazer uma rebelião aqui, vamos quebrar tudo. O prefeito não está nem aí, nem um pouco preocupado. Então Saul tomou, como o irmão falou, tomou para ele como uma desculpa. O povo que escolheu o gado, o povo que tirou e separou, o povo que separou para que se oferecesse ao Senhor. Olha a desculpa dele. Então Samuel chegou para Saul e disse: o Senhor te rejeitou. E Samuel com o coração doendo, porque ele já tinha orado antes, ele gostava de Saul. O Senhor te rejeitou. E ele diz: pequei contra o Senhor, porém honra-me. Olha onde está o coração de Saul. Porém honra-me diante do povo. O Senhor está te dizendo nesta noite: onde está o seu coração? Em que se obedeça a palavra do Senhor, ou o irmão que Deus já rejeitou? Isso mesmo. Você quer que honre ao irmão, porém o Senhor já o rejeitou.
eu vejo muitos e muitos irmãos andando, caminhando com quem Deus já rejeitou. É verdade. Tem dó, tem compaixão. Não digo que é para desprezar, não despreze, porque eu sei que o Senhor não iria gostar. Mas não é para estar no meio, não é para confiar, não é para andar, não é para caminhar. Se Deus já rejeitou, diz o que tem que dizer e vai. Mas no final da passagem vai dizer que Samuel só viu Saul pouco antes dele morrer. Pouco antes dele morrer. Porque ele ainda tinha aquele apreço por ele, então ele não queria ver. E se ele visse como profeta do Senhor, ele sabia que Deus ia falar alguma coisa. Então ele preferia não saber. Depois que ele ungiu a Davi, ele não viu mais. Depois desse episódio, não viu mais. E aí, virando-se Samuel para ir, no versículo 27, diz assim: Saul pegou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o teu reino e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também coisa forte, hein? A glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, porém honra-me agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Não era Deus dele? Olha aí. Saul não servia ele enquanto era capitão? Isso. Por que virou teu Deus? Olha aí. Não é mais meu Deus? Nosso Deus? Aleluia, O Senhor? Aleluia. É teu Deus. Não é meu mais não. Já que ele me rejeitou, é teu. Se ele me rejeitou, não é meu mais não. É seu ali, ó. Mas eu quero que o Senhor vá lá comigo, porque o povo tem que ver. Meu Deus. Eu fiz o que Deus mandou pela metade, mas fiz. Então o povo tem que ir lá ver. Meu Deus, é forte, hein? Tem que ver. A aparência para ele importava mais. Tem uma passagem em uma outra Bíblia que eu estava lendo que se diz Terafim. Ele realmente adorou ao Deus Terafim, ao Deus de porte pequeno que se podia carregar na bolsa, uma estátua que o povo fazia antes, que podia carregar na bolsa, porque as estátuas que eles adoravam antes eram enormes, não tinha como tirar do lugar. Então tinham os terafins, que eram deuses de porte pequeno que podia carregar na bolsa. Então, além da vaidade, tinha esse Deus. Era ele mesmo, adorando a si mesmo, adorando os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, adorando aquilo que o povo via nele. O Senhor já me ungiu rei, então o povo me vê como rei. Até o dia que eu morrer, eu sou rei. O Senhor pode me rejeitar, mas diante do povo eu sou rei. Tem muita gente que Deus rejeita, mas diante do povo ainda continua dizendo que é, se achando que é. Eu sou pastor, eu sou pregador, eu sou evangelista. E o Senhor já rejeitou, porque conhece o coração da pessoa. E ele vai para um lado e para o outro, sobe lugar em lugar, e vigia a igreja, e canta e pula. Mas o Senhor já rejeitou. Ele até adora, mas não é a Deus. Não é a Deus. É ao Deus do povo que veio para ouvir. É ao Deus do povo que está aqui para ouvir a palavra. Não tem mais a palavra revelada do Espírito Santo. Então importa que se obedeça ao Senhor. Aonde está seu coração? No próximo ou na obediência ao Senhor? Aonde está seu coração? Na tua vaidade, nos seus próprios desejos ou na obediência ao Senhor? E nós, como profetas, temos a obrigação, ainda que os doa, de chegar para o irmão e falar: o Senhor te rejeitou, isso não se agrada. O Senhor não agrada disso aí que você está fazendo. O Senhor não agrada da tua fofoca, da tua mentira, da tua inveja. O Senhor não se agrada de você fazer só para dizer que faz. O Senhor não se agrada, ainda que doa nele e em você, porque a gente é ser humano, temos sentimentos, mas a nossa obediência tem que ser em primeiro lugar, e a nossa confiança, porque se nós servimos a Deus, nós somos obrigados, como cristãos e servos do Senhor, a dizer a verdade aonde quer que nós formos. Com certeza, Senhor. Independente se doa. Tem que doer, irmãos. Tem que doer para transformar, para mudar, para a pessoa cair em si e acordar para a vida. Não podemos olhar o irmão da maneira que está e permitir que ele fique. Estamos errando também. Primeiro nós temos que falar com ele. Não é falar com o irmão que ele está errado. É falar com ele diretamente.
e orar ao Senhor pela vida dele. Não inventar fofoca, ai que o irmão está errado, a irmã está errada, está em pecado. Não, porque a gente acaba sendo errado também. Então obedeça ao Senhor e como servo do Senhor, doa quem doer. Eu tive que entregar uma visão que Deus me deu na virada do ano, doeu, irmãos. A minha mãe ficou uma semana, quase um mês sem falar comigo. Quase um mês sem falar comigo. Na virada do ano, Deus me mostrou ela morrendo seca, definhando seca em cima de uma cama. Eu falei com ela e ela não gostou. Passou um mês certinho sem falar comigo. Eu falei, Senhor, pode até ter doído nela e em mim, mas eu falei porque eu tenho que obedecer a tua palavra. Eu tenho que obedecer ainda que ela não aceite. A obediência ao Senhor vem em primeiro lugar. E nós, como servos do Senhor, é a pergunta que eu faço para vocês essa noite. Aleluia, Senhor! Estamos obedecendo verdadeiramente ao Senhor? Realmente estamos obedecendo ao Senhor? Você está ouvindo a voz de Deus ou você está ouvindo a voz do seu próprio coração? Você está ouvindo a voz de Deus ou você está fazendo tudo o que você quer? O que você deseja? Não, porque eu sirvo a Deus, mas eu não vou deixar de mentir. É pouco, é pequeno. Não tem uma vírgulazinha, pastor. Não tem nada a ver. Eu vou ali, vou rapidinho na festa ali, ninguém tá me vendo. O povo da igreja não tá vendo. O pastor nem vai saber. O pastor nem vai saber, é só hoje. Maravilha, Senhor! É só hoje. Você vai ouvir a voz de Deus ou a voz do seu próprio coração, do seu próprio interesse? Temos que deixar os nossos próprios interesses. Tem uma passagem que eu li que Deus tocou muito em mim, que é quando Jacó luta com o anjo, né? Ele lutou. Antes ele foi com seu próprio interesse e praticamente roubou a bênção. Ele enganou para ter a bênção. Depois ele teve que lutar para ter a bênção. Ainda que ele saiu machucado e ferido, mas teve o nome mudado porque ele foi transformado no processo. Ele teve o coração mudado porque ele não poderia voltar para o mesmo lugar, para a mesma cidade, para onde ele tinha saído do mesmo jeito, com o mesmo nome, sem ser transformado por Deus. Mas ele abriu mão do seu próprio corpo em estado perfeito. Amém. Porque ele preferiu lutar e guerrear, mas buscar com a sua própria mão. Abrir mão. Abrir mão da beleza física, da beleza exterior. Abrir mão do dinheiro, abrir mão de tudo para servir ao Senhor. E ele chamou aquele lugar de Peniel, porque eu vi a face de Deus. E o Senhor, eu vou ler para os irmãos só um pedacinho, que essa passagem ela me tocou muito. Bendito. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que ele diz aqui, aquele 32, versículo 30, que diz assim: aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Amém. Então ele abriu mão Aleluia! do próprio corpo, das próprias vontades. Ele passou a noite inteira lutando e guerreando pela sua bênção. Glória a Deus. Ele abriu mão de si mesmo, do seu próprio interesse. Não foi assim com Saul. Porém ele disse no final, eu vi Deus face a face. Aleluia, Senhor! Estamos dispostos a ver o Senhor face a face? Glória a Deus! Tem gente que na primeira luta desiste. Tem gente que na primeira prova desanima e não quer mais. Eu não vou para a igreja mais. A pastora falou de um caso aqui, de uma amiga dela que não pega mais trabalho de libertação por causa da retaliação. Ué, irmão, que trabalho é esse? Que obra é essa? Que ela vai chegar para Deus e vai falar assim, eu não fiz porque era muita retaliação. E a autoridade? E o jejum? E o joelho no chão? Para ver Deus face a face, muita gente não quer abrir mão de si mesmo. Não quer se sacrificar pelo próximo. Mas se o Senhor te mandar ir na casa da irmã, nem que seja para uma oração, Amém, meu Pai. Vai. Glória a Deus. nem que seja para um abraço, vai. Obedeça a voz do Senhor. Faça conforme a vontade dele, para que a gente veja ele face a face. E quando chegar lá, a gente tenha orgulho e prazer de dizer, Senhor, eu te servi. Senhor, eu não foi em vão. Eu posso até sofrer, mas não foi em vão, Senhor. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade, para a honra e glória do Senhor. Então obedeça a voz do Senhor. Amém? Amém.